Oi, em ritmo de Copa. Meu nome é Gabriel Valadão e hoje é dia 28/11/2022, às 3h30 da manhã. Sei que esse estudo demorou um pouco mais para sair do que os outros, mas enquanto eu estava fazendo as pesquisas que eu costumo fazer, me veio à mente uma série de outros assuntos que permeavam isso que nós vamos falar hoje, e que eu achei extremamente necessário. Sabe quando você sente no coração que precisa falar sobre aquilo? Então esses outros assuntos vieram à mente e eu achei que vocês precisariam saber também. Então vamos dar início, ou melhor, continuidade ao nosso estudo sobre a Trindade. Vimos no vídeo passado que Deus é o Pai da Trindade e o segundo a pessoa da Trindade é o Filho, que é Jesus Cristo. Então, o que é Jesus Cristo? Ou quem é Jesus Cristo? Não quem foi, mas quem é. Faça sua própria definição de Jesus Cristo aí. Pega uma folha de papel, bloco de notas e anota. Quem é Jesus Cristo para você hoje? Vimos no nosso estudo sobre o que é a Bíblia que ela foi pensada para nos contar toda a história de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, vemos uma linha direta da genealogia de Jesus Cristo. Vimos também que a história de Jesus Cristo ela é contada nos 4 evangelhos que iniciam o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho vem do grego evangelho, eu espero ter falado certo, que significa boas novas. É como se eu tivesse uma ótima notícia para te contar e essa notícia fosse Jesus Cristo. E os 4 evangelhos de Jesus Cristo, contados por Mateus, Marcos, Lucas e João, nos narram a história de Jesus Cristo de forma diferente, cada um com o seu estilo específico, contados por um nicho de pessoas específico. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, Marcos escreveu o seu evangelho voltado para os gentios, ou seja, o povo que não era judeu. Lucas escreveu o seu evangelho para um personagem chamado Teófilo. Teófilo, traduzindo literalmente, significa amigo de Deus, ou seja, todo mundo que é amigo de Deus, favorável a Deus ou se interessa pelo assunto. Mas algumas pessoas acreditam que Teófilo realmente existiu e Teófilo era uma autoridade da época que financiava os estudos de Lucas, já que Lucas era um discípulo da segunda geração, que não andou com Jesus Cristo, mas reuniu uma série de documentos que provavam a existência de Deus, e ele escreveu essa carta, escreveu esse documento voltado para o entendimento dessa pessoa específica, mas não sabemos ao certo. E João escreveu para os romanos. O Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, tinha sua capital administrativa em Constantinopla, que ficava ali na saída do Mar Negro. E Constantinopla era muito próxima a Éfeso, onde João escreveu seu evangelho. E escreveram assim os evangelhos dessa forma para que esse conteúdo, esse conhecimento fosse de fácil entendimento a todos, que pudesse abranger o maior número de pessoas possível. Tem certas pessoas que não acreditam que Jesus realmente existiu porque não existe um documento comprovando, não existe, segundo elas, um laudo médico, uma perícia dizendo como Jesus tinha sido morto. Nós estamos falando aqui de algo que aconteceu quando Jesus veio, no século I. Não existia esse tipo de coisa que nós temos hoje. É muito conveniente, você exigir um documento que existe hoje naquela época como prova. Pensa no seguinte: se você comete um crime e eu vejo você cometer um crime, por mais que você limpe a cena do crime, esconda o corpo e tudo mais, eu ainda seria uma prova, porque eu vi acontecer. Eu ainda seria uma testemunha ocular do ocorrido. Então, eu ainda seria uma prova de algo que aconteceu. E nós vamos ver aqui relato de pessoas que estavam lá, que vivenciaram aquilo, que viram as coisas acontecer. Elas são testemunhas, elas são prova. E não, Jesus Cristo não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. É apenas uma data que foi comumente aceita para comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo. Acredita-se que ele possa ter nascido por volta da Páscoa e não do Natal. Mas não se preocupe,
pode comemorar ó, dia 25 de dezembro, pode comemorar o Natal com a sua família, pode colocar a árvore de Natal, ver Papai Noel, tirar foto do Papai Noel, não tem problema nenhum. Apenas não se esqueça o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Há uma linha de pensamento que até eu mesmo compartilho dessa ideia de que existem indícios de Jesus Cristo já no Velho Testamento. Por exemplo, em Gênesis 16, 7, nos apresenta o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor não tem um nome específico, por exemplo, Miguel ou Gabriel. E esse anjo vem com letra maiúscula. É diferente, por exemplo, de Lucas 1:26, e quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, o anjo Gabriel é escrito com anjo com letra minúscula e vem com um nome próprio, por exemplo, Gabriel. Então essa linha de pensamento acredita que Jesus Cristo já havia aparecido no Velho Testamento, não em carne e osso como nós conhecemos, mas como um espírito, como um anjo. Ainda falando do Velho Testamento, em Isaías 7,14 diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Isso foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus. É uma profecia de Isaías falando sobre o nosso Messias. Em Lucas 1:26b e 27, que diz: Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. Em Lucas 1:30 e 31 diz assim: então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Jesus, ou Yeshua, espero estar falando certo também, significa Javé é a salvação, ou Jeová é a salvação, ou Deus é a salvação. O próprio nome de Jesus já é uma mensagem, né? Não esqueça, Jesus, no nosso Jesus, é sempre com letra maiúscula. Ah, Gabriel, tá, mas você tá me fazendo de bobo, né? Porque lá atrás você disse que Isaías falou que o nome dele seria Emanuel. Mas se Jesus tem o nome de Jesus, que história é essa de Emanuel? Calma que a gente vai chegar lá. Vale ressaltar aqui que Maria, mãe de Jesus, era uma mulher incrível. Ela foi escolhida por Deus para dar à luz ao nosso Messias. Mas ela era submissa a Jesus. Não no sentido machista da coisa, mas como uma serva de Deus, como todos nós somos. Existe uma passagem muito famosa que Jesus e Maria e outras pessoas estavam num casamento, e esse casamento acabou o vinho. E em João 2, 3 e 4 diz o seguinte: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: acabou o vinho? E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Maria teve Jesus virgem, até porque ela e José ainda não eram casados. Mas ela não morreu virgem. José e Maria tiveram outros filhos depois de Jesus. Em Mateus 12:46 afirma isso. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Sabemos também que Jesus nasceu em Belém. Em Mateus 2:1a afirma que Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Mas se Jesus nasceu em Belém, por que ele também era chamado Jesus de Nazaré? A passagem de Lucas 2:1-7 descreve que José e Maria estavam juntos e Maria estava grávida de Jesus. Só que o imperador Augusto do Império Romano decretou que todo mundo do Império Romano deveria se registrar na sua cidade natal. Então José e Maria saíram de Nazaré e foram até a cidade de Belém para que José fosse registrado. Então José e Maria chegaram com Jesus ainda no ventre de Maria em Belém
E conforme o tempo foi passando e eles querendo fazer o registro, já deu tempo de Jesus nascer e Jesus acabou nascendo em Belém. Como sabemos a história, não tinha hospedagem para eles e eles acabaram colocando o bebezinho numa manjedoura. Passado isso, eles voltam com Jesus bebê para Nazaré e Jesus passa a sua infância e a sua juventude na cidade de sua mãe. Na passagem de Lucas 2, 41, 52, conta a história de que Jesus já era um pouco mais velho, por volta dos seus 12 anos, e José e Maria iam voltar para sua cidade depois das comemorações de Páscoa ali em Jerusalém. Só que Jesus ficou para trás e os pais deles, não sabiam disso e ficaram 3 dias procurando por Jesus, até que ele foi encontrado em um templo onde ele estava debatendo com 12 anos as escrituras sagradas com outros mestres da lei da época. E eles ficaram impressionados com a quantidade de conhecimento e de verdade que saía de Jesus. E o cara só tinha 12 anos. Jesus Cristo é chamado de Cristo porque Cristo significa Messias. Em João 1,41 diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E ele disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo. E Messias vem do aramaico, do hebraico, que significa o ungido, ou seja, o rei, o libertador, o redentor, aquele que veio para nos salvar. Temos sempre que ter em mente que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eu sei que a matemática não bate, mas se colocarmos Jesus como 50% homem e 50% Deus, nós colocaríamos ele num patamar de semideus. Mas a gente vai ver nas escrituras que, na verdade, ele era 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Em João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Em João 8,58 diz: respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Em João 1,14a diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos no estudo de Deus que Deus era o verbo, Deus era a palavra, ele estava no princípio, ele era Deus. Então aqui Jesus está afirmando que ele é Deus. Eu e o Pai somos um. O verbo se fez carne. Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, o verbo ser. Deus simplesmente é, Jesus é Deus. Então Emanuel, que significa Deus conosco, é Jesus, que é Deus que se fez carne e está no meio de nós. Da mesma forma que afirmamos que Jesus era Deus, também afirmamos que Jesus era homem, era humano, era de carne, osso, água, sangue. João 11,35 é o menor versículo da Bíblia e, para mim, resume toda a humanidade de Jesus Cristo. João 11,35 diz assim: Jesus chorou. Ele, como ser humano, ele também podia chorar, ele também podia sentir o que nós sentimos. A passagem de Mateus de 3:13 até 17 nos conta a história que Jesus Cristo foi batizado pelo seu primo, João Batista, nos mostrando assim a importância do batismo. Porque se Jesus é Cristo e nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Então aprendemos com Cristo como devemos agir. Então, se Jesus foi batizado, nós também devemos ter. Em Lucas 3,23 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Mas existe um equívoco muito grande quando se fala de Jesus no sentido de que ele era um revolucionário. Jesus não era um revolucionário. Ele veio para causar uma revolta espiritual em todos nós. Mas ele não era um revolucionário. Ele não se metia com política. Em Mateus 22, 18, 21, conta a história de que Jesus estava andando com seus discípulos e alguns fariseus, os mestres da lei, judeus, influenciaram algumas pessoas a fazer umas certas perguntas para Jesus. E essa passagem diz assim: mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu:
Hipócritas, por que é que vocês estão procurando alguma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? E eles responderam: bom, são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Em outra versão mais conhecida é: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus não se meteria com política humana e muito menos seria um revolucionário, porque o reino de Deus não pertence a esse mundo. Em João 18,36 diz: Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Naquela época, os fariseus, que eram um grupo de judeus devotos da Torá, determinaram que apenas o Messias poderia cumprir 4 milagres específicos, e Jesus cumpriu à risca cada um deles. O primeiro milagre messiânico seria curar um leproso judeu. O leproso naquela época era tido como um pária da sociedade. Eles até vestiam roupas específicas para serem reconhecidos de longe. E quando um leproso chegava perto, as pessoas se afastavam. Ninguém gostava de ficar perto de um leproso com medo de pegar a doença. Então os próprios fariseus determinaram uma série de regras, uma série de ritos para que a lepra fosse curada, mas isso nunca aconteceu. Então eles decidiram e determinaram que somente o Messias poderia curar um leproso. Em Lucas 5,12 diz assim: certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. O segundo milagre messiânico é a expulsão de um demônio mudo. Segundo o ritual judaico de expulsão demoníaca, você só consegue expulsar um demônio depois que descobrir o nome dele. Então apenas o Messias verdadeiro poderia expulsar aquele demônio sem saber o nome dele. Em Lucas 11,14 diz: Jesus estava expulsando certo homem com um demônio que não deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar e a multidão ficou admirada.